Olá a todos vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos no programa Gabinete Pastoral da Primeira Igreja Batista em Petrolina. Eu sou o pastor Gileade e o Gabinete Pastoral é uma proposta de um momento quando nós vamos entrevistar pessoas da nossa igreja, a fim de que você conheça um pouco mais da história delas e seja edificado pelo testemunho que elas dão a partir de uma experiência que tiveram com Deus. Nós estamos vivendo o mês de setembro, e o mês de setembro é o mês que é considerado de prevenção ao suicídio. E nos próximos 3 encontros, nós traremos aqui pessoas que tiveram de lidar com essa situação. Hoje, nós estaremos recebendo aqui no Gabinete Pastoral o irmão Agenilson, ele que é membro da nossa igreja e ele aceitou o desafio de compartilhar conosco dessa experiência vivida na sua família. Talvez pela primeira vez ele vai falar assim tão abertamente sobre o assunto, vai se esforçar para isso, e nós vamos respeitar aquilo que ele, até onde ele vai querer conversar conosco sobre o assunto, e eu tenho certeza que pelo testemunho dele você será abençoado. Também nós estamos aqui com a Mary. Mary é da nossa igreja também, já foi inclusive entrevistada aqui no Gabinete Pastoral, e Mary é psicóloga da nossa igreja. E nós vamos ter esse momento de interação, diferente das outras vezes. Nós vamos ter um momento de interação onde eu e a Mary faremos as perguntas ao irmão Agenilson, e talvez até em outros momentos eu faça a pergunta diretamente para a Mary. Então, quero convidar você a se manter atento ao que nós vamos conversar aqui. E já te peço, desde esse momento, que você ore e apresente a Deus a vida das pessoas que estão nesse enfrentamento durante esse mês de setembro a esse assunto tão difícil, um assunto que machuca tantas famílias. Nós queremos pedir que você ore pelas pessoas que estão enfrentando, junto com as famílias, estes assuntos, e também pelas famílias afetadas por esse tema. Bem, o irmão Agenilson já é da nossa igreja tem um bom tempo, não é, irmão Agenilson? Quanto tempo que o senhor está aqui na nossa igreja? O senhor vai usar o microfone aí sempre, tá bom? Para falar com a gente. Sim. Pode falar, fica à vontade. Não vai sair o som, é porque o som está indo lá na mesa, tá bom? Mas vai lá. Tem quanto tempo que você está com a gente aqui na igreja? Eu estou aqui na PIB desde 2007. Desde 2007, são 13 anos 13 já anos. Conosco aqui na igreja. Isso. Ok, então nós teremos esse momento com o Agenilson, que já tem 13 anos na nossa igreja, e ele vai compartilhar com a gente a história dele. Antes, eu quero aqui conversar com Mary, e antes de a gente necessariamente entrar no testemunho do irmão Agenilson, eu pergunto a você, Mary, por que o mês de setembro é considerado o mês de prevenção ao suicídio? Você que está aí com o microfone amarelo, com a roupa amarela, com o laço amarelo, né? Por que esse é o mês considerado o mês de prevenção ao suicídio? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o senhor por trazer esse tema tão importante e abordar isso. Eu acho que precisa realmente a gente falar sobre o suicídio. O suicídio é uma questão de saúde. E o Setembro Amarelo surgiu desde 2015, em virtude do dia 10, ele foi escolhido porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né, desde 2003. E a campanha surgiu só a partir de 2015. Então, o mês ficou para ser dedicado à prevenção. Então, muitas campanhas, debates, palestras, porque um dos mitos sobre o suicídio é que, se a gente fala sobre o suicídio, a gente acaba estimulando, mas isso é um mito. Na realidade, a gente precisa falar, só que realmente de forma responsável, para não provocar essa questão, né? Então, tanto a mídia, quando vai relatar um caso, ele precisa tem alguns protocolos a seguir para que não estimule as pessoas a esse ato. Mas quanto mais se fala sobre o suicídio, mais informação se leva e mais prevenção. Assim como a gente se previne de outras coisas, como de coronavírus, por exemplo,
como a gente se previne dele, a gente pode, então, levar mais informação para a prevenção do suicídio. Eu me sinto muito feliz porque nós estamos aqui na nossa igreja tratando deste assunto, né? Mary comentou ali da alegria dela de o Ministério Pastoral trazer esse assunto à tona, mas na verdade eu quero dizer a vocês que isso é um compromisso da nossa igreja, ao ponto de nós temos ali no nosso prédio, né, colocamos o laço amarelo. E Mary está dizendo aqui para a gente que começou ali em 2015, então eu agradeço a Deus porque em 2017, desde que cheguei aqui, nós estamos colocando aquele laço e pintado no nosso prédio, dizendo à sociedade petrolinense, a todos os que por aqui passarem, que nós temos um compromisso com este assunto. É um assunto difícil, eu sei, mas como Mary falou, tratado de forma responsável, nós vamos, na verdade, ajudar muita gente naquilo que envolve essa temática, tá bom? Quero dizer a vocês que também me sinto feliz porque nós temos um serviço de capelania na igreja. Então, nós temos disponível aqui um obreiro que todos os dias, né, todos os dias um obreiro diferente, mas todos os dias temos um obreiro que pode receber sua ligação, que pode ouvir você e que pode te ajudar talvez com este assunto. Queria até pedir a Mary que nos ajude até talvez nos dando uma orientação, né, aos que estão concorrendo na escala de capelania, para que eles tenham a chance de lidar com este assunto, caso tenhamos uma ligação telefônica para cá de alguém precisando tratar desse tema. Ok, então nós vamos agora passar ao irmão Agenilson. Eu vou pedir deixar que a Mary faça talvez as primeiras perguntas aí para ele, e aí a gente vai interagindo com o irmão Agenilson, que vai relatar para a gente hoje esse evento que aconteceu na família dele. Eu quero agradecer também a você, Agenilson, por poder expor, né, a sua história como um sobrevivente ao suicídio, né, e poder ajudar muitas pessoas também que vão assistir esse vídeo e vão refletir sobre o tema, sabendo que é um tema importante. E que quando a gente pensa que está muito distante da gente, pode ter na nossa casa, um caso como você, né, que nunca pensou que poderia ter um caso assim. Eu queria que você, Agenilson, falasse brevemente, né, o que aconteceu com quem foi que cometeu o suicídio, para que a gente pudesse, então, fazer outras perguntas a partir disso, né? Bom, eu que quero agradecer pela oportunidade de receber o convite através do pastor Gilead, né? E estou aqui depois de 7 anos. Chegou esse momento de falar de um assunto que não é nada fácil. Eu achei que nunca eu iria ter condições de poder dar uma entrevista a respeito do assunto que se diz respeito à minha filha mais velha, a Bruna Rafaela. Aos 24 anos, ela veio cometer o suicídio após a separação do seu casamento. Então, em 2009, ela casou-se e passaram-se 4 anos muito bem. Foi um casamento assim, com muita alegria. Foi celebrado pelo pastor Paulo, né? E ele acompanhou, junto com a irmã Luzeni, deram o treinamento antes uma preparação, né, para os noivos. E foi muito bom, foi muito bonito, mas após os 4 anos, o marido ele resolveu sair de casa. E nessa saída ela não estava preparada para suportar, ela não queria se separar. Daí então veio a depressão e as tentativas de suicídio, que foram por 3 vezes. E aí foram 3 tentativas. E na última parecia que estava tudo bem, que ela já estava conformada e que tudo ia ficar bem.
mas, para nossa surpresa, ela já estava conosco na nossa casa. E aí foi uma noite de quarta-feira, e na madrugada, já na quinta-feira, ela saiu para a garagem, e lá ela Cometeu suicídio. cometeu suicídio. Ô, Janilson, você, depois desse evento, você já experimentou o preconceito de alguém por ter acontecido este evento na sua família? Então, digamos, já sentiu que alguém tinha um preconceito com vocês por causa deste evento? Sim, pastor. Logo de imediato, assim, no luto, naquela dor, chegou pessoas assim para falar que filha de crente, os pais crentes, né? E também, de forma assim bem direta, alguém falou assim: tão nova, cometeu suicídio. Infelizmente, mas ela foi para o inferno. Quem morre assim não tem salvação. Eu aproveito para dizer a você que está nos ouvindo, né? O irmão Janilson falou sobre ela ser filha de crente, né? E cometeu suicídio, não tem salvação. Eu quero dizer para você que na Bíblia não há um texto específico que diga, que afirme que alguém que cometeu suicídio vai para o inferno. Então, essa palavra suicídio relacionada a inferno, você pode ler ali de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar um texto que fale especificamente e trate especificamente desse assunto. Até porque, né, pastor, a mente de uma pessoa com depressão, ela está adoecida. E a visão dela de mundo está alterada, a visão dela mesma, das pessoas, da situação. Então, o que a gente chama da depressão, que é o núcleo da depressão, que é a desesperança, envolve 3 Is, que é o de... Eles conseguem ver a situação como insuportável. Né? Eles também conseguem ver a situação como inescapável, eles não veem saída, e é interminável. Então, é uma dor, é um sofrimento tamanho, e a pessoa não tem solução, não vê outra solução a não ser a morte, né? E outra coisa que ocorre, não é, Mary? É que, além da dor da perda, tem de viver a dor do preconceito, não é? De alguém, do julgamento, de alguém que fala assim: ah, mas é crente, é filho de crente. E então, além, é uma dupla dor, né? Um duplo sofrimento. Pode continuar. E a depressão, ela comete qualquer pessoa, assim como qualquer doença, como enxaqueca, como câncer, como a diabetes, a pressão alta, qualquer pessoa. Então, não é porque é um transtorno mental que os crentes não vão ter. Então, a gente pode, sim, adoecer, a nossa mente adoecer, sendo crente ou não. E isso não tem nada a ver com fé. É um outro mito sobre a depressão, sobre o suicídio, que a pessoa que cometeu isso não tem fé ou não tem Deus, não tem amor. E muito pelo contrário, às vezes a pessoa luta muito até chegar a isso. Ora, se angustia e não consegue ver outra saída. Ela quer, na realidade, se livrar daquele sofrimento, daquela dor que é insuportável. E para eles não tem saída, a não ser a morte. Janilson, você falou que houve esse evento de sua filha tentar mais de uma vez, né? O que é que mudou na rotina de vocês depois da primeira vez que isso ocorreu? Certamente vocês tiveram que ficar mais atentos, então mudou muita coisa, vocês começaram a ficar mais ali. Eu sei que vocês não poderiam impedir, não tem como, vocês não são responsáveis por isso e não teriam nenhuma chance de impedir isso, por mais que se esforçassem. Tipo, é coisa assim, igual criança, sabe? Quando você está ali 24 horas olhando, 24 horas, e de repente, 1 segundo, e ela comete ali uma traquinagem ali, faz alguma coisa e escapa aos olhos da gente.
Deixa eu te perguntar isso. O que é que mudou, assim, depois do primeiro evento, né? O que é que mudou na rotina de vocês? Ficaram mais atentos? A família se envolveu e tentou fazer alguma coisa nesse sentido? Pastor, na verdade, eu fui poupado dessas 2 primeiras vezes, né? Essas 2 tentativas, eu fui poupado. Mas, assim, a Fátima, minha esposa, ela acompanhou, ela passou a ter mais cuidados, até mesmo dormir com ela. Mas, assim, foi inevitável, até porque na noite que antecedeu, ela não quis que nem ela, nem a outra filha, a Núbia, ficasse com ela no quarto. Então, eu já vim saber depois de que tudo aconteceu, porque elas me poupavam dessa situação, né? E eu não tomei conhecimento antes. Outra questão que envolve também o suicídio, outro mito, pastor, é que pessoas que falam que vão se matar, tipo cachorro que ladre não morde, né? Não é verdade. Muitas pessoas falam, dão sinais, inclusive, e muitos desses sinais só vão ser percebidos depois do ocorrido. E, por exemplo, ela já tinha tentado, o senhor que foi poupado, mas ela tinha tentado outras vezes. Isso acontece quando a pessoa tenta uma vez, tenta outra, ela começa a ser uma pessoa mais, que tem mais risco ainda. Cada tentativa, ela se torna mais arriscado para ela, né? Ou seja, os cuidados têm que ser dobrados, assim. A porcentagem de uma pessoa que tenta uma vez dobra, a pessoa que tenta a segunda dobra. E a pessoa que fala que vai fazer, ela pode fazer sim. E é o que aconteceu com a sua filha, né, Agenilson? Não pode admitir a ideia de subestimar, né, o que o Mary está dizendo. Então, a pessoa está falando, mas eu acho que ela nunca vai fazer. E eu agradeço a Deus, né, porque o Agenilson diz assim, quando ele fala que foi poupado, quer dizer que, na verdade, esses cuidados existiram, né? Ele tinha que trabalhar e continuou fazendo isso. Sim. Poupado no sentido de não precisar largar o emprego, por exemplo, para dar atenção. Por quê? Porque aí tinha a esposa, né, e a sua filha que começaram a fazer esse serviço de tomar conta, de cuidar e logicamente, ficar atentas a qualquer possibilidade daquilo ocorrer, né? A família toda fica tensa, na verdade, né? E vive essa preocupação desse momento. E é muito boa essa colocação, né? Não vamos pensar assim, essa pessoa está falando, mas ela nunca vai fazer. Não é o tipo de pensamento que deve existir na mente da gente, tá? Tem que ficar atento, tem que tomar conta do assunto, tem que perceber que essa é uma possibilidade real e pode acontecer a qualquer momento. Então, não subestimar alguém que, por um acaso, ameace alguma coisa nesse sentido. Na verdade, Agenilson, você poderia botar o microfone mais nessa posição assim, ó? Isso, obrigado, porque vai pegar melhor o teu som. Na verdade, o pastor pontuou muito bem quando falou assim, na questão que eu fui poupado pela minha esposa. Na época, ela não trabalhava, minha esposa, então ela tinha mais que cuidar de mim e para que eu ficasse bem, que eu já estava muito preocupado com a separação dos dois, né? E que ela ficava inconsolada e eu ficava preocupado. Então, mais uma coisa dessa iria me atrapalhar na questão assim do trabalho, né? E ela evitava que eu soubesse de algumas coisas mais. E ela tentava reverter essa situação, né? Da forma dela, cuidando bem dela, mas infelizmente aconteceu. Ok, Mary. Sobre a questão do luto, né? O luto do suicídio, pelo suicídio, né? Para os sobreviventes, é um luto bem diferente. É um luto que tem suas peculiaridades, porque existem muitos sentimentos, muitas emoções envolvidas, que diferem dos outros lutos comuns. Como um sentimento de culpa, sentimento de raiva,
vergonha. Isso aconteceu, gente? Você sentiu essas coisas? Esses sentimentos vieram à tona? Sim, eu senti muita raiva do meu genro. Ele, no momento em que eu me vi naquela situação, vendo ela naquela situação, só eu e ela, eu fiquei por mais de, eu acho que uns 40 minutos, sozinho, sem ter o que fazer, e me adormecia da cabeça aos pés, e sem ter quem me desse socorro ali naquele momento, uma vez que a minha esposa foi quem primeiro viu, e entrou chorando, gritando lá para o quarto, e ficou com Núbia, a outra filha nossa, e eu simplesmente me agarrei com ela ali, naquela situação que ela estava, e achei que, por um momento, ela ainda tivesse com vida, mas, na verdade, não tinha mais nada a fazer, e veio, no momento, muita raiva do ex-genro, e eu desejei muita coisa ruim naquele momento para eles, e eu queria, nesse momento eu fiquei sem chão, e eu falei algumas coisas que não era para eu ter falado. E o pastor Paulo estava comigo e até pediu para eu não falar, mas me acalmar, mas foi um momento de muita raiva. E eu tentei ligar para ele, mas eu não via os números no celular, eu não enxergava. Era um estado de choque, né? Estado de choque. Mas é bom a gente esclarecer, Agenilson, que assim, o suicídio é um acontecimento que tem causas, né? É multicausal. Então, tem várias causas envolvidas e não uma só causa, uma só pessoa. Apesar da perda, que ela estava vivendo um luto pelo casamento desfeito, ela estava, então, por causa disso, com um transtorno mental, que era a depressão. Então, já tem dois fatores aí. Então, assim, não é uma causa, não é uma pessoa a responsável, mas é essa junção, esse acúmulo de fatores que pode levar a pessoa ao suicídio, né? Então, são inúmeros. Tem causas sociais, causas econômicas, causas biológicas, transtornos psíquicos, psicológicos, biológicos, que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E não só uma causa, né? Genilson, naquele momento, então, você, lógico, assim, ficou em choque, né? Como a Mary falou. E, às vezes, você, como eu, como a Mary, nós somos seres humanos. E a gente, às vezes, tende a querer responsabilizar alguém, não é? É uma coisa assim, foi daquele momento, naquela hora, a gente fica tentando achar uma resposta, né? Que não existe. A gente fica tentando achar uma resposta e nós entendemos esse momento seu de sofrimento, e as pessoas que estão nos ouvindo entendem o que você está dizendo. O desespero. O desespero daquele momento, né? E da dor que foi. Já se passaram 7 anos e você ainda se sente, o sentimento, né? Você se sente afetado, nervoso com isso, agitado emocionalmente. Então, imagina naquele momento. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de você ser um cristão, dali em diante, né? Daquele dia em diante, isso te ajudou e te deu forças e te deu, você acha que isso te deu condições maiores de conseguir prosseguir com a vida, né? A vida continua, precisa continuar vivendo, precisa refazer as coisas. Eu sei que se dependesse de alguns, eu fico imaginando que se eu estivesse naquela situação, eu fico imaginando que eu talvez não quisesse mais sair daquele dia, né? Ficar ali para sempre. Minha vida acabou ali também. Mas você precisou continuar. Você ser um cristão, estar na igreja, ter uma comunidade de fé, te ajudou nesse refazer o caminho,
de levantar a cabeça, de continuar a vida? A princípio, pastor, eu confesso que eu me entreguei. Eu me joguei em cima da cama e não queria mais ver ninguém, eu não queria me alimentar. E para mim a vida tinha acabado naquele dia. E chegou o pastor Paulo e a irmã Luzeni. E a irmã Luzeni foi conversar comigo e começou a me falar coisas do tipo que deu assim para eu entender que eu precisava continuar. Ela falava que eu tinha outra filha, que ia precisar muito de mim e que a vida tinha que continuar. Esquecer a minha filha eu não iria esquecer nunca. Mas eu tinha que tentar me fortalecer e seguir em frente. Nesse dia eu não tinha comido nada ainda. E aí ela pediu para que minha esposa trouxesse um caldo. Eu tomei o caldo e comecei a pensar. Por que eu tinha feito a decisão diante de Deus, né? De seguir os caminhos. E de repente minha vida vira de cabeça para baixo. Se que eu esperava que fosse diferente para um cristão, né? Que Deus poderia ter livrado a minha filha daquele momento e não ter permitido que algo tão triste, que eu considerei assim uma destruição, não sei se é bem a palavra, tinha acontecido na minha família, um vendaval, como se ali não tivesse mais jeito, uma tragédia que não tivesse mais volta. E eu não ia aprender a lidar com a situação e continuar ver na minha família uma família normal. Eu vi ali minha família encolher, né? De maneira que eu não queria mais. Para mim, que a metade da minha vida, eu penso até hoje que foi embora com a minha filha. E a outra metade, estou tentando sobreviver. E a partir de então, eu comecei, através de um versículo que o pastor Zé de Lima também leu para mim, que está em Salmo 139:16. Aí eu pude entender que eu tinha que levantar a cabeça e seguir em frente. Você quer ler o versículo? Deixa eu te dar aqui a sua Bíblia. Se o senhor quiser ler, pastor. Vamos ler aqui o Salmo 139. 139:16. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Salmo 139, verso 16, está inclusive marcado aqui na sua Bíblia. Sim, aí diante dessa situação e desse versículo que o pastor veio conversar comigo e falou, eu já tinha ouvido pessoas falando através do suicídio, né? E aí o pastor falou, irmão, levante sua cabeça e veja o que diz esse versículo. E aí eu fui pensar que antes dela ser gerada no ventre da mãe dela, Deus já teria contado os seus dias, e estava escrito, e não importava de que forma ela tivesse, né, morrido, mas que foi algo assim que já estava contado por Deus, e ela ia viver só apenas 24 anos. Aí você falou já em 2 pastores que estiveram com você, isso, além da irmã Luzeni, não é? Isso. Então, a igreja, você sente que participar de uma comunidade como a igreja, isso te ajudou a levantar da cama, a continuar a vida? Pastor, isso fez todo o diferencial na minha vida, porque se eu não fosse evangélico, eu tenho certeza que não estaria contando essa história tão triste. Mas assim, pastor Paulo, irmã Luzeni, o pastor Zé de Lima, os grupos que eu defendo muito, que é o grupo Atalaia, né? Os Atalaias, o PGM,
e o culto matutino, vocês me veem muito nesses grupos. Muita gente pode até pensar, ele quer aparecer. Não, eu sei o porquê, né? Então isso fez toda a diferença e que me ajudaram muito. E eu estava falando aqui para a irmã que uma pessoa muito especial que tomou conta de mim, e no meu trabalho ele ia 2 vezes, é o Fábio Teixeira. Esse foi uma pessoa também fundamental na minha vida, foi e continua sendo. Ele realmente é um grande amigo, e se eu não fosse evangélico e não tivesse com essas pessoas, realmente eu não sei o que poderia ter acontecido, pastor. É só para você saber, você que está assistindo, talvez você não seja aqui da primeira igreja, o grupo de atalaias é um grupo de homens da nossa igreja. Esses homens se reúnem, eles oram, eles evangelizam, eles conversam, eles visitam as casas. E hoje eu me sinto muito feliz porque o irmão Agenilson, que foi acolhido por este grupo, é o líder deste grupo. E eu louvo ao Senhor, e ele mais do que ninguém, né, por este testemunho, sabe o valor destes encontros, dessa comunidade de homens, né, que cuidam uns dos outros, que visitam as pessoas e fortalecem-se mutuamente. E ele também falou em PGM, que é uma sigla para Pequeno Grupo Multiplicador. É um grupo familiar, e este grupo se reúne, são pessoas que compartilham a vida, compartilham as experiências da Bíblia. Então, além dos cultos, né, da igreja no geral, o irmão Agenilson, ele destacou aqui a permanência nesses grupos. E eu louvo a Deus porque ele também destacou um amigo, que é o Fábio, que sistematicamente ia ao trabalho dele, encontrava com ele, né, para fortalecer, para cuidar. E olha aí que papel importante foi esse papel da comunidade cristã ao lado do irmão Agenilson. Pastor, só para ratificar essa importância, né, da religiosidade, a ciência já fala isso. Que a espiritualidade tem um papel muito importante na questão do sofrimento humano, né, para a recuperação de pessoas com um sofrimento muito profundo. E o Senhor é uma prova disso, né? E que como foi importante esse grupo e as orações também para dar um sentido para a vida. Porque é também a religiosidade, a espiritualidade, uma forma de prevenção ao suicídio. Então, acredito que isso também funcionou para você, porque você disse que a sua vida tinha acabado ali, naquele momento, né, junto com a sua filha. Você estava afundando já na depressão, fazendo o mesmo caminho que ela. E quando se tem uma pessoa que cometeu suicídio na família, a gente também se torna um grupo de risco para isso. Então, esse grupo também foi importante como prevenção para a sua vida, para a sua família, não sofrer mais um golpe como este. E os grupos, né, de oração, os grupos de homem, a igreja, foi também o seu grupo de apoio, foi a sua rede de apoio que você teve para manter de pé novamente e continuar a caminhada. Você quer fazer alguma pergunta, irmão Agenilson, Mary? Você tem aí umas anotações, pergunta aí para ele. Vamos lá, aproveita. Agenilson, eu sei que essa questão do suicídio envolve muito tabu, muitos mitos, né, por conta de todos esses sentimentos que você até relatou, né? Sobre raiva, vergonha, culpa. E muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar passando por situações assim, né? De ter alguém conhecido, alguém na família que esteja passando por uma situação e não sabe o que dizer. Então a gente aprende também o que não dizer. Você, como sobrevivente ao suicídio, o que você diria para essas pessoas para não falarem para essas pessoas que, em vez de ajudar, atrapalharia e dificultaria mais ainda o luto e a volta dessa pessoa à vida? Doutora,
esse assunto é um assunto muito delicado e muitas pessoas, às vezes, abordam de maneira errada, não pensa no que vai falar e acaba falando algo que, em vez de ajudar, deixa a pessoa mais arrasada e do tipo, como falaram para mim, quem morre através de suicídio vai para o inferno. Quer dizer, naquele momento de dor, não ajuda em nada, piora. Então, eu diria para as pessoas que se deparem com essa situação, que se não tiver nada edificante, que edifique aquela pessoa para falar, que dê somente um abraço, né? E já vale muito. Já vale muito. Ô, Agenilson, talvez uma outra coisa você pode me ajudar, mas assim, tipo, às vezes as pessoas são desnecessariamente curiosas. Então, talvez perguntar como foi que aconteceu, isso também seria ruim, não é? Alguém ficar dizendo assim, mas como foi? Querendo detalhes, já não é suficiente você estar sofrendo. Eu acho que esse tipo de pergunta também machuca muito, não é? Pastor, machuca, mas eu nunca tive nenhum problema de falar. Muitas pessoas não tiveram coragem, assim, até irmãos aqui da igreja, não tiveram coragem de chegar e tocar no assunto. Exemplo eu posso até dar um exemplo aqui do doutor Edilson, né? Há um tempo aí atrás, na escola bíblica dominical, a gente conversando, e aí nós falamos em muitas coisas e entramos nesse assunto. E aí eu falei para ele, comecei a falar, né? E ele falou, Agenilson, olha, eu tive muita vontade de falar nesse assunto com você, mas no momento eu não tinha coragem. Mas assim, quando eu vi que a pessoa queria realmente saber a respeito, como teria acontecido, eu não via nenhum problema. De forma reverente, né, e piedosa. Isso. Não por mera curiosidade, mas com reverência e piedade. Até porque sempre as pessoas viam na gente uma família unida, uma família feliz. Ela estava 4 anos casada e vivia muito bem, e de repente tudo mudou. Então, mais do que normal as pessoas sofrer também aquele impacto e se perguntar o que aconteceu. E aí vinha a mim perguntar, vinha a minha esposa, e a Fátima, minha esposa, ela sempre foi assim, ela nunca teve assim dificuldade para falar sobre o assunto. Eu ficava um pouco assim, mais travado por conta do meu sofrimento, que eu não conseguia falar sobre o assunto, né? Eu não conseguia. Hoje eu estou aqui falando, nervoso ainda, mas estou falando, mas eu não conseguia dar uma palavra. É tanto que ela deixou várias cartas, deixou carta para mim, para a Fátima, a mãe dela, para a Núbia, a sua irmã, e a minha carta até hoje eu não li, porque eu não tenho coragem ainda de ler. Mas ela deixou bem claro que nem ela estava sabendo por que estava fazendo isso, mas que ela tinha o melhor pai do mundo, a melhor mãe, a melhor irmã. E antes disso, naquela semana, ela olhou para mim e falou assim, Painho, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Núbia é uma pedra preciosa para o senhor. Aí eu falei, Rafaela, ela depois tu sabe como é que tua irmã, então leva ela para tua casa e cuida dela. Ela deu uma risadinha, oxe, Painho, isso é brincadeira, estou falando sério. Daí então eu vim lembrar do que ela falou logo depois do acontecido, que ela quis dizer que eu só ia ter Núbia logo em breve, né? Que você cuidasse dela, que né? eu Que ela era cuidasse uma dela joia preciosa. como uma joia preciosa. Essa questão da fala do irmão Agenilson remete a uma outra questão sobre a morte
que envolve o suicídio, é que as pessoas ficam tão constrangidas em falar que o luto do sobrevivente é um luto muito solitário. As pessoas não têm coragem de falar, mas a pessoa que está passando pelo luto, ela precisa de falar. Ela precisa ruminar aquele assunto, falar, porque a pessoa não existe mais no mundo físico, mas ela existe dentro, ela existe nas lembranças. E quanto mais fala, mais aquela realidade cruel, a gente começa, então, a assimilar e aceitar. O nosso cérebro começa a aceitar como uma nova realidade, né? Então, vocês dois estão me dizendo, né, o irmão Genilson, por experiência própria, e você, Mary, está dizendo que nós não devemos ter esse tipo de constrangimento, tipo, alguém viveu uma experiência na família, e esse constrangimento de perguntar, de falar, na verdade isso ajuda a passar pelo luto, conversar sobre o assunto e Sim, cada vez falar pessoa, mais. não perguntar como foi, aí deixa para a pessoa, se quiser falar, né? Mas assim, a pessoa tem necessidade de falar. Como é que você está? Como é que você está precisando de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa por você? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Então, vai dar abertura para a pessoa também se colocar, né? Como o próprio Fábio fez. Ele ia lá, não só perguntava, mas ele se colocava à disposição. Então, ajuda a pessoa a estar num ambiente seguro, em que aqui eu posso falar e dessa pessoa que não está mais aqui, falar do acontecido, sem ser julgado, né, pela pessoa. É muito importante que se fale. Qualquer luto, e o luto também do suicídio. Irmã Genilson, você viveu essa situação e eu queria que você olhasse ali agora na câmera e você falasse assim, imagine que hoje tem alguma família enfrentando esse problema. Nesse momento deve ter alguma família enfrentando. E deve ter alguém pensando, talvez, em tirar a própria vida. Como pai, como amigo da sua filha que você era. O que é que você diria para essas pessoas? Que conselho você daria para essa pessoa? Fala do seu coração agora, assim. Pode olhar ali para a gente. Fala para essa pessoa. Fala como se estivesse falando para alguém que está tentando fazer alguma coisa agora. Eu quero dizer para você, filho ou filha, primeiro você pense um pouco, converse com Deus e peça para que Ele possa te livrar de qualquer pensamento maligno, de maneira que não venha pensar em tirar a sua própria vida. Segundo, pense em si mesma, que você, em si mesma ou mesmo, que você tem uma vida inteira pela frente, que o futuro lhe espera, com a bênção de Deus, para que você não possa desperdiçar o dom da vida que Deus te deu e que não venha também causar tão grande descontrole na família, porque é uma experiência muito triste e que é para o resto da vida. E, por fim, pensar nos seus pais. Nunca mais será a mesma coisa. Eu, como pai, eu digo que a metade da minha vida foi embora com a minha filha. Por mais que eu tente viver, por mais que eu tenha Deus no meu coração, mas a cada amanhecer a lembrança é mais forte, a saudade, o pensamento de que a família poderia hoje estar muito mais feliz, e aí causa-se uma lacuna muito grande que ela jamais será preenchida. Então eu peço a você, jovem, que pense em si mesmo, fale com Deus, peça a proteção de Deus para livrar de qualquer pensamento e pense principalmente nos seus pais. Isso realmente, assim procedendo, fazendo dessa forma, eu creio, tenho certeza que Deus vai te livrar e não vai deixar
você pensar nesse tipo de coisa que só vai assim deixar a sua família como se tivesse assim perdida no deserto. Então são essas minhas palavras que eu peço em nome de Jesus, que você, jovem, ou qualquer outra pessoa, adulta também, que muitas das vezes está desesperada e não encontra uma solução, mas há uma solução sim, em Cristo Jesus, e nós devemos levantar o nosso pensamento para o alto e pedir que Deus assim nos livre do pensamento maligno. E é isso. Eu estou aqui hoje agradecendo a Deus, sou muito grato, porque Deus tem assim me dado forças para continuar. Aconteceu tudo isso na minha família, mas eu fiz a minha escolha, continuar caminhando com Cristo. E foi a melhor parte que me aconteceu desde 2001, quando eu me converti, há 19 anos atrás. E eu sou grato a Deus porque Ele não deixou com que eu viesse pensar em desviar desse caminho que me leva até o céu. Tenho certeza disso, que me deu assim o plano da salvação. E eu sou muito grato e agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida e na vida da minha família. E eu agradeço em nome de Jesus. Que palavra tão boa. Eu quero dizer para você, jovem, ou adulto, ou adolescente, não sei, que tem um pensamento desta natureza em sua mente, que há solução. Às vezes a gente acha que não tem como sair, que não tem resposta, que não tem como resolver o assunto. Mas a verdade é que, às vezes, quando se está muito frágil, esse pensamento vem e essa ideia de que não dá para resolver. Mas sempre há uma forma de resolver, sempre há uma resposta, sempre há uma solução. Mary, a sua palavra para as pessoas que tipo de ajuda as pessoas devem procurar? Em quem elas devem se apoiar? Existe algum sistema algum lugar para onde as pessoas podem telefonar, talvez, e pedir ajuda, pedir socorro, se estão tendo um pensamento nesse sentido? E também queria que você já falasse sobre como as famílias podem lidar com esse tema, com essa temática, né? Famílias como a do irmão Agenilson, que foram afetadas e abaladas por uma situação como essa, como elas podem lidar e onde podem procurar ajuda, talvez? Pastor, as famílias podem procurar ajuda em grupos de apoio. Igrejas são muito, muito importantes para isso, né? Os grupos da igreja. Amigos, tem grupos pela internet também, grupos de apoio para sobreviventes do luto, do suicídio. Tem grupos específicos, inclusive, para isso. Tem um site chamado Vamos Falar Sobre Luto, que tem também essa questão sobre suicídio. Tem várias temáticas lá, mas essa também. E o CVV, né, onde as pessoas podem ligar para obter ajuda e orientação. Mas caso você perceba que na sua casa você tem ouvido alguém falar: eu não tenho sentido mais para viver, eu não tenho motivo para viver, eu não quero mais viver, eu sou um peso para minha família, eu não quero mais fazer parte disso. São frases: eu quero sumir, eu queria dormir e não acordar mais. São frases que chamam a atenção, devem acender o alerta e a gente procurar ajuda para essa pessoa. Talvez elas... E não ter medo de perguntar: você tem pensado em se matar?
porque também é um outro mito. E se perguntar, a pessoa pode dar ideia e não é bem assim. Talvez seja a única porta aberta que a pessoa teve para falar sobre seus sentimentos e pensamentos sobre o suicídio. Então, é importante. Você tem pensado sobre se matar, em tirar a própria vida? Falar abertamente, falar claramente e deixar que a pessoa, então, fale e se propor a procurar ajuda para essa pessoa. Inclusive, se a pessoa chegar ao ponto de não quiser, de pegar a pessoa e levar para ser mais ativo nessa hora, né? E eu queria deixar, assim, pastor, uma palavra. Eu acredito que, da mesma forma que não existe pecado que a graça de Deus alcance, né? Que a graça de Deus não alcance. Não existe dor na alma que Deus não cure. Então, Ele pode curar essa dor que parece no momento ser insuportável, que não tem mais jeito, né? Ele pode sim dar um futuro melhor para essa pessoa. E Ele é a nossa esperança. É o contrário do sentimento da depressão, que é a desesperança. Ele é a nossa esperança. E o que a gente vê em Agenilson hoje como um sobrevivente é um agir de Deus na vida dele. Ele é um milagre, né? Ele é hoje um milagre, porque sobreviver a um suicídio não é brincadeira, é algo muito sério. É um luto muito difícil e dura mais tempo do que um luto normal. Por isso que ele ainda fala, a gente percebe muito sentimento, muita emoção ao falar sobre isso. A gente fala ou a gente percebe. Então é um luto muito difícil e a gente vê nele que o milagre hoje, Agenilson, é você. Você está aqui com a gente e está em pé e continuando a sua vida. Eu louvo muito a Deus por isso, até porque a irmã Mary, ela falou aí que sim, que tem jeito, né? E a vida vai continuar, mas nessa luta eu ainda passei 6 anos tentando ficar uma pessoa normal. Então eu vim me sentir recuperado mesmo para falar como eu estou falando hoje em 2018. No início de 2018, logo ali que entrou o ano, em janeiro, eu já percebi que eu já estava outra pessoa, que as coisas tinham encaixado no seu devido lugar. E quando foi em abril do mesmo ano, para minha surpresa, minha mãe faleceu. E eu achei que aí ia sofrer tudo novamente, mas Deus assim me fortaleceu. E eu tive sim uma recaída nos primeiros dias, mas logo depois eu voltei a ficar uma pessoa assim mais fortalecida. E graças a Deus, hoje eu ainda estou sentindo mais assim, mais forte para enfrentar e caminhar os dias que Deus tiver ainda para mim aqui na terra. Bom, Agenilson, é muito bom conversar com o senhor sobre esse assunto. Nós agradecemos ao senhor. Nós vamos orar daqui a pouco, apresentar a sua vida, da irmã Fátima e da sua filha também. Nós vamos pedir ao Senhor a bênção do céu sobre vocês. Destaco aqui nessa última fala do irmão Agenilson e da Mary, que é essa necessidade de um acompanhamento a longo prazo, né? Então, assim, ele falou assim, 6 anos, depois do 6º ano é que eu comecei a me sentir melhor e para tratar e falar desse assunto e me sentir mais fortalecido. Então, é o tipo de assunto e de evento que exige um acompanhamento a longo prazo, com muita paciência. Se você é amigo de alguém que viveu uma situação dessa, eu sei que às vezes a gente está naquela ansiedade de dizer assim, eu queria que você saísse logo dessa, mas não é tão fácil, não é tão simples. E então é respeitar o tempo da outra pessoa, ajudar, fortalecer, ficar do lado. E eu tenho certeza, essa pessoa vai poder dizer, como o irmão Agenilson disse, não é? Não é que
que ele esqueceu e que isso não traz mais sofrimento. Não, a cicatriz está aí. E sempre que ele olha a cicatriz, ele lembra do que aconteceu. Mas isso já não machuca tanto o coração dele, apesar de todo o amor que ele ainda sente pela filha, isso não machuca tanto mais o coração dele. Com o passo do tempo isso vai aliviando, mas requer tempo, não é isso? Requer algum tempo. Quero agradecer também a Mary. Mary é psicóloga clínica, não é isso? E aqui na nossa igreja sempre nos ajuda em muitos assuntos que envolvem a profissão dela. E também dirige aqui na nossa igreja um ministério chamado Rever. E eu quero agradecer a Deus a vida dela, e porque ela, junto com a sua equipe, faz um excelente trabalho, ajudando muitas pessoas que, de alguma forma, estão vivendo ou experimentaram algum sofrimento e que tem atrapalhado a vida. E então há um trabalho maravilhoso que é feito, é um trabalho a longo prazo, de médio, curto e longo prazo, que é realizado. E uma das coisas boas que o Rever faz é que alguns que sofreram retornam, depois de se sentirem bem, para ajudarem outras pessoas, porque compreendem a dor delas, é até mais fácil e mais simples de lidar, compreendendo a dor delas, porque já passaram por isso, ajudam, estende a mão a outras pessoas. E eu quero agradecer a Mary por esse momento. Nós ainda vamos falar mais desse assunto. Como eu falei para vocês, esse é o mês de setembro, é o mês de prevenção ao suicídio, e nós vamos ainda ter mais 2 encontros, e nós vamos falar sobre esse tema, tá bom? Então nós agradecemos a Deus por esta hora, por este evento, e que você mande perguntas para a gente, se você quiser, manda no meu WhatsApp as perguntas que você gostaria que nós fizéssemos às pessoas que ainda virão aqui, e nós vamos orar agora agradecendo a Deus por este momento. Senhor, muito obrigado porque estivemos aqui reunidos, e eu quero te agradecer pelo irmão Agenilson que veio aqui. Eu quero agradecer porque ele se expôs a história. Eu sei que isso ainda traz algum sofrimento a ele, a sua esposa, a irmã Fátima, a sua filha. E eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor dê paz ao coração dele, e abençoe, continue guardando a vida deles. E eu quero te agradecer porque eu tenho absoluta certeza no meu coração que o fato de o irmão Agenilson ter vindo aqui hoje conversar sobre esse assunto vai alcançar, a fala dele vai alcançar muita gente e vai abençoar muitas vidas, e vai alcançar pessoas que estão cansadas e desesperadas, talvez. E esse apelo que ele faz, essa última fala dele ali, é de um pai com um coração aberto, como se estivesse falando ao próprio filho acerca da dor deste evento que é o suicídio. Muito obrigado por irmão Agenilson, pela liderança dele na nossa igreja, e por ele ter aceitado tratar desse assunto conosco. Também quero te agradecer pela vida da Mary, porque ela é essa pessoa sensacional que esta igreja já conhece, e eu quero agradecer e te pedir que ela esteja conosco nos outros encontros, quando vamos abordar novamente essa temática, talvez observando coisas que a gente não observou no encontro de hoje. Continua abençoando a Mary, dando a ela inteligência para nos orientar à luz da ciência acerca daquilo que nós devemos fazer, mas também para nos orientar acerca das escrituras sagradas e desse contexto maravilhoso do cristianismo e do evangelho àqueles que estão vivendo eventos dessa natureza. Nós te apresentamos então esta igreja e te pedimos que este encontro alcance muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos encontramos em breve.